Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso pastel de feira, super crocante e sequinho. Olha que maravilha! Olha só a belezura desse pastel, super crocante. Olha o barulhinho e sequinho. Então vamos lá para a receita. Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 6 gramas de açúcar, 50 ml de cachaça, né, a famosa pinga, aproximadamente 125 ml de água, pode ser que precise de mais ou menos, depende muito da farinha, 50 ml de óleo de soja. Aqui eu tenho 8 gramas de sal e um ovo inteiro. Primeiramente, junto com a nossa farinha, vamos estar colocando o açúcar e o sal. E vamos dar uma misturada. Vou fazer uma cavidade aqui no meio e vou adicionar também o ovo, o óleo, a cachaça e aproximadamente a metade da água que eu separei. Não vamos colocar tudo de uma vez, pois às vezes não há necessidade de toda a água. Agora vamos misturar. Aqui eu percebi que precisa de mais água. Vou adicionando aos poucos. Aqui eu estou mexendo com a colher, mas já vamos ter que colocar a mão na massa. Aqui eu percebo que ainda está precisando de mais água, eu vou adicionando aos poucos e mexendo muito bem. Lembrando também que aqui eu estou fazendo para o meu consumo. Se fosse para venda, aí eu estaria utilizando uma luva. Aqui já está difícil para mim sovar essa massa dentro da vasilha, eu vou estar transferindo para a minha bancada, para facilitar sovar essa minha massa. É importante que sove muito bem essa massa, até que fique totalmente lisinha e bem unida. Aqui já chegou no ponto que preciso, como vocês podem ver, ela não tá grudando mais nas mãos, ela fica uma massinha firme. Agora, vamos estar passando no cilindro. Aí, por ser uma massa bem firme, massa de pastel de feira, é necessário que seja no cilindro elétrico. Eu vou dividir ela ao meio para facilitar passar no cilindro. Aqui eu já regulei a abertura do meu cilindro. Agora eu vou estar passando. Vamos passando, dobrando a nossa massa ao meio, até que ela fique perfeita e lisinha. Vamos passar quantas vezes for necessário. Lembrando de sempre estar regulando o cilindro, caso seja necessário.
Quanto mais a gente cilindra, mais bonita a nossa massa fica. Olha, como vocês podem ver, quando a massa dá esses pipocos, é sinal que ela está no ponto correto. Vai ficar maravilhosa. E olha só a perfeição que tá essa nossa massa, lisinha. Aqui, pessoal, olha, a massa está lisinha. Já está na hora de regular o cilindro. Conforme cada vez que nós formos passando a massa, nós vamos regulando para que ela possa ir esticando, ficando na espessura que eu preciso. Como vocês podem ver, como a massa ela é bem firme, não há necessidade de ficar segurando a massa. Ela vai formando os rolinhos, né, aqui na minha bancada e não gruda. Aqui já está mais ou menos na espessura que eu preciso. Eu vou estar passando somente mais uma vez. Aí aqui eu já estiquei o meu plástico e vou estar colocando a massa sobre ele. Aqui eu já terminei de esticar a massa sobre o plástico. Como vocês podem ter observado aí, não deu para filmar fazendo todo o processo, pois eu estou sozinha e o meu esposo estava filmando. Aí teve que desligar a câmera para ele me ajudar a esticar a massa, pois aqui a minha bancada ela é pequena para o tamanho da massa. Agora vamos estar enrolando essa massa, para que a gente possamos guardar a massa para utilizar a hora que precisarmos. Aí a outra parte eu vou estar deixando já montando os pastéis. Não precisa apertar, somente enrolar. Aí, como vocês podem ver, eu não cortei as laterais
para ficar retinha de tudo, pois eu achei que não tinha necessidade. Aí no final, pessoal, eu coloquei o meu esposo para enrolar, que eu já estava cansada. Aí, pessoal, como lá no começo a gente deixou uma pontinha do plástico e dobrou pra cima da ponta do nosso rolinho de pastel. Assim, ó. Nós dobramos assim, né? Agora, essa daqui, nós vamos deixar essa pontinha e enrolar, né? O final, para que fique bem coberta. Desta forma. E olha como ficou perfeito o nosso rolinho de massa. Agora aqui eu posso estar colocando dentro de um outro saco plástico e guardando na geladeira, para que eu possa ir usando aos poucos. Agora eu vou estar fazendo o mesmo processo que eu fiz com a outra parte, vou fazer com essa daqui. Essa daqui eu nem vou enrolar em plástico, porque eu já vou utilizar agora mesmo. Eu vou fazer o mesmo processo e já eu volto mostrando, recheando os pastéis juntamente com vocês. Aqui eu já abri a outra massa que eu vou estar utilizando agora e vou estar cortando do tamanho que eu vou querer fazer os meus pastéis. Aqui eu fiz mais estreitinha a minha massa. E para rechear os meus pastéis, eu vou estar utilizando um recheio de carne moída que eu fiz. E ele está bem temperadinho. Lembrando que deve estar bem sequinho também. Olha como está super soltinha a nossa carne. Vou estar colocando o recheio aqui e fechando os nossos pastéis. Vou colocar um pouco, bom, para que não fique aquele pastel de vento, né? Aqui é o pastel da Marta, feito em casa. Então, por que fazer pastel quase sem recheio? Vou fazer bem caprichado. Agora eu venho fechando os nossos pastéis. Aqui eu vou utilizar um garfo para fechar. Mas caso vocês tenham e preferem, pode utilizar o fechador de pastéis. Pessoal, essa minha massa aqui, ela não vai ter necessidade de umedecer as bordinhas para fechar. Ela está fechando de boa. Mas caso vocês precisem, pode utilizar um pouquinho de água para fechar bem os pastéis. Lembre sempre de tirar o ar da massa. Vou fazer esse processo com todos, fechar todos eles, e assim que eu terminar de fechar, eu volto mostrando para vocês. Aqui eu já terminei de montar todos os pastéis que eu vou estar fritando agora. Lembrando que eu já deixei o meu óleo aquecendo lá. Assim que eu terminar de fritar, eu volto mostrando o resultado final para vocês. E a belezura que vai ficar esse nosso pastel. Aguardem! E esse foi o resultado do nosso pastel. Olha como ficou lindo. Acabei de fritar. Vamos partir um para vocês verem como ficou super crocante e sequinho. Não solta nenhuma gordura.
Olha só a belezura desse pastel. Vocês não vão se arrepender de fazer aí na casa de vocês. E lembrando que rende muito. A minha receita foi de 500 gramas de farinha de trigo. Mas se vocês quiserem, pode estar fazendo com 1 quilo também. É só dobrar a receita. Lembrando, pessoal, agora vamos falar da validade dessa nossa massa. Essa massa, por não ter nenhum tipo de conservante, a durabilidade dela é de, no máximo, 6 dias na geladeira, sobre refrigeração. Não pode ser congelada, somente em refrigeração a durabilidade dela é de 6 dias. Então, se você já gostou da receita, deixe o like, compartilhe com amigos e familiares. E não se esqueça, se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal. Beijos, até a próxima!